Microagulhamento. Algumas das maiores dúvidas da grande maioria dos profissionais são: como funciona o protocolo de microagulhamento? Entender, a partir do momento que nós lesionamos a pele, quais os caminhos que o corpo passa para que nós possamos alcançar o tão esperado colágeno. E o segundo ponto que nós vamos tratar no vídeo de hoje é como escolher o tamanho de agulha ideal para o meu paciente e para o caso clínico que eu irei realizar para o objetivo do meu tratamento. Todos esses pontos têm umas pequenas variações e hoje nesse vídeo eu vou te explicar algumas delas para que você possa ter maior domínio sobre a técnica de microagulhamento. Eu sou o professor Felipe Paulino, biomédico esteta e patologista clínico, especializado em estética avançada, e eu sou professor em vários cursos de especialização e capacitação em harmonização orofacial e estética avançada, e uma das matérias que eu mais ministro é microagulhamento. Além de dar muita aula de microagulhamento, eu ainda faço muito microagulhamento no meu dia a dia clínico, então muito do que eu vou compartilhar com vocês aqui também é parte da minha experiência, mas vocês podem ter certeza absoluta que tudo que eu vou falar tem uma concreta base científica. Começando então o nosso vídeo, nós vamos entender primeiro sobre o mecanismo de ação do microagulhamento. Entendendo sobre o mecanismo de ação, nós vamos esclarecer muitas dúvidas que os nossos pacientes possuem. Por exemplo, como funciona a técnica? Você vai furar a pele do paciente para poder produzir colágeno? Quais são os caminhos para que esse colágeno seja produzido? Quanto tempo duram os resultados do microagulhamento? Por que algumas pessoas duram mais? Por que algumas pessoas duram menos? E às vezes algumas perguntas jamais dentro do procedimento, vamos dizer assim. Por exemplo, fiz o microagulhamento, o que esperar? Vai ficar inchado? Vai ficar vermelho? Vai ficar sensível? Quais cuidados meu paciente tem de ter? Em quanto tempo o meu paciente começa a ter resultados? E quando eu posso fazer uma nova aplicação? Entendendo sobre o mecanismo de ação, nós vamos responder todas essas dúvidas, principalmente como ele funciona. Então, quando nós pensamos no microagulhamento, nós temos que resumir a aplicação da técnica. Microagulhamento se baseia em um sistema de microagulhas aplicado à pele. E quando nós aplicamos essas agulhas, quando nós furamos a pele, nós vamos induzir um processo inflamatório. Ponto. O microagulhamento se baseia no processo inflamatório. Então nós temos que entender aqui de inflamação. Processo inflamatório. Entendendo sobre o processo inflamatório, sobre todas as fases que envolvem esse processo, nós vamos ter maior domínio sobre o microagulhamento. Então, a partir do momento que você furou a pele do seu paciente, seja com derma roller, seja com dermapen, seja com canetas de microinfusão, não interessa como, a partir do momento que você furou a pele do seu paciente, nós iremos iniciar a fase inflamatória. A fase inflamatória, ela vai acontecer dentro de 1 a 3 dias. Então, nos primeiros 3 dias, o seu paciente vai passar pela fase inflamatória. E nessa fase, nós esperamos todos os sinais cardinais da inflamação. A dor, o rubor, o edema, a sensibilidade e aí outras características que podem entrar dentro desses sinais de inflamação. Então, nos primeiros 3 dias, já respondendo uma das dúvidas dos nossos pacientes, de quanto tempo a pele vai ficar vermelha, quanto tempo a pele vai ficar sensível, você tem de esclarecer para o seu paciente que isso vai acontecer por pelo menos 3 dias. 3 dias por quê? Porque é a fase inflamatória. Isso eu não estou inventando, isso está descrito em artigo científico para quem quiser ler e comprovar essa informação. Então, nos primeiros 3 dias vai acontecer a fase inflamatória. Na fase inflamatória, nós temos a agregação plaquetária, que são fragmentos celulares de megacariócitos, responsáveis pela liberação de fatores de crescimento naquele local. E temos também a chegada do neutrófilo, que é uma célula de defesa do nosso organismo, que é responsável por averiguar se houve ou não uma contaminação naquele local. Se não houve, se está tudo certo, ele também vai liberar fatores de crescimento para atuar sobre os queratinócitos, induzindo o processo de reparo tecidual, regeneração
regeneração tecidual. Importante pensar que em cada uma dessas fases tem células específicas que nós temos que cuidar delas. Por exemplo, os neutrófilos aqui, responsáveis por identificar se houve ou não uma contaminação. Por isso que é tão importante a biossegurança pós-microagulhamento. Em outro vídeo eu posso trazer aí para vocês explicando sobre as células em cada um desses pontos aqui. Pois um dos principais problemas do microagulhamento é a hiperpigmentação pós-inflamatória. E para que ela seja evitada, nós temos que entender a inflamação de uma maneira mais profunda. Mas isso fica como tema para um próximo vídeo, como evitar uma hiperpigmentação pós-inflamatória dentro do microagulhamento. Continuando, o que vai acontecer na pele do nosso paciente? Passamos da fase inflamatória. Então nós furamos, tivemos a inflamação de 1 a 3 dias em média. Depois do terceiro dia, nós começamos a entrar na fase de proliferação, que vai acontecer do terceiro ao quinto dia, em média. Quando nós entramos na fase de proliferação, nós vamos ter a substituição de neutrófilos por monócitos, que são responsáveis pela angiogênese naquele tecido, que é o que vai favorecer a nutrição das novas células que estão nascendo, daquele novo tecido que está nascendo. E nós vamos ter também o início da produção de colágeno. Podemos ser mais específicos em citar o início da produção do colágeno tipo 3. Então, quando o nosso paciente vai começar a ver um resultado a partir do quinto dia, ele vai começar a ver um resultado. Importante ressaltar que não é o resultado final. O resultado final vem depois, mas ele vai começar a ver uma melhora na qualidade da pele, ele vai começar a ver uma diminuição nas marcas, nas linhas de expressão facial. Se for cicatriz de acne, ele vai começar a ver uma diminuição na cicatriz daquele tecido. Se for uma estria, ele vai começar a ver o mascaramento. Se for no cabelo, ele vai começar a ver uma melhora. Então, a partir do quinto dia, ele começa a ver esses resultados. Por quê? Porque nós estamos na fase proliferativa. Mas o que eu quero ressaltar aqui principalmente é o início da produção do colágeno, a produção do colágeno tipo 3. Porque essas fibras de colágeno precisam ser maturadas. Por isso que é tão importante a hidratação 5 dias ou a hidratação 7 dias depois de microagulhamento. Eu vejo um erro muito grande da maioria dos profissionais de fazer um microagulhamento. Depois ali de 5, 7 dias, o paciente entra em contato, liga, manda mensagem, fala: olha, eu estou sentindo meu rosto repuxando, eu estou sentindo meu rosto áspero, eu estou sentindo meu rosto seco. É normal? Aí o profissional responde: é normal. Não, não é normal. Nunca foi, nunca vai ser normal. Por quê? Se o seu paciente lhe diz que nessa fase ele está sentindo o rosto seco, o rosto repuxando, é porque aquele tecido não está com água suficiente para que esse colágeno que está sendo produzido entre na fase de maturação, que é a fase que eu vou falar a seguir. Se o seu paciente lhe relata essas sensações de estar com a pele seca, de estar com a pele áspera, você precisa hidratar a pele dele de alguma maneira. Tema que nós podemos utilizar em outro vídeo também, como hidratar a pele pós-microagulhamento, seja com fototerapia, seja com dermocosméticos, seja aí com outras terapias que induzem hidratação, o próprio home care na casa do paciente da forma adequada, tendo aí como foco a hidratação. Muitas pessoas pensam no antioxidante, pensam nos fatores de crescimento, claro, são extremamente importantes, mas não podemos esquecer o fator hidratação. Hidratação é chave para um sucesso ou para um insucesso no tratamento. Muitas pessoas ficam frustradas porque fazem microagulhamento, dentro de uns 7 a 10 dias o rosto do paciente fica esticadinho, daquele antes e depois maravilhoso. Depois de mais uns 20 dias, está cheio de linha de expressão de novo. E aí vem a pergunta: o que aconteceu? Por que o resultado não foi duradouro? E eu lhe respondo: não foi duradouro porque você não hidratou da maneira adequada. Então, entenda que na fase proliferativa, hidratação é fundamental. Última fase do processo de recuperação pós-microagulhamento é a fase de remodelagem, que vai acontecer dentro de
21 a 28 dias em média. Por isso que muitas pessoas dizem que microagulhamento é feito uma vez por mês, e isso tem de ser respeitado. Se você já ouviu alguém falando que faz microagulhamento um espaço de tempo menor, por exemplo, a cada 15 dias, peça para ele qual literatura científica ele está seguindo. Porque a literatura científica diz, em sua maioria, 21 a 28 dias. Tem pessoas que dizem que fazem microagulhamento a cada 15 dias, porque antes do processo inflamatório terminar, já está começando de novo, mas isso é um perigo muito grande. Além do risco imenso de hiperpigmentação pós-inflamatória, porque a pele ainda não está totalmente recuperada, pode estar visivelmente, mas o profissional de estética não pode ver de forma superficial. Ele tem que entender de fisiologia, ele tem que entender de anatomia, para que ele consiga ver por dentro da pele do paciente, para que ele consiga ver as células, para que ele consiga imaginar as células trabalhando. Então, 15 dias, a pele ainda não está recuperada. Se alguém te falar isso, peça a literatura científica, porque se alguém me pedir, essa aqui eu tenho para poder passar. Isso aqui é artigo, e não é somente um artigo, são vários que trazem essa informação. Por isso que o microagulhamento tem essa média de ser feito uma vez por mês. Na fase de remodelagem, nós vamos ter aqui principalmente a maturação do colágeno que começou a ser produzido aqui. Então, o colágeno que começou a ser produzido na fase proliferativa, ele vai evoluir de colágeno tipo 3 para colágeno tipo 1 aqui na fase de remodelagem. Então, aqui nós temos uma intensa maturação das fibras de colágeno. É aqui que o resultado final vem. Aqui que você vai observar o sucesso do seu tratamento. Detalhe, na fase inflamatória, nós temos que focar em controlar essa inflamação, permitindo que ela aconteça, porque ela é importante, mas sempre mantendo ela no limiar de segurança para que nós possamos ter um bom resultado. Aqui nós já começamos a focar em hidratação. Na remodelagem também focamos muito em hidratação, mas também precisamos de antioxidantes e também precisamos de fatores de crescimento para poder alimentar esses fibroblastos, para poder alimentar esses queratinócitos, fazendo com que eles venham trabalhar da melhor maneira possível. Por isso que outras associações, como por exemplo laser de baixa intensidade ou a própria LED terapia, são super bem-vindos aqui na fase de remodelagem. Tendo entendido sobre o mecanismo de ação do microagulhamento, que nós vamos furar a pele do paciente, vamos ter uma inflamação, depois nós vamos ter uma proliferação, que é o aumento do número de células, início da produção de colágeno, nós temos aqui a fase de remodelagem, em que nós vamos ter a maturação do colágeno e onde vem o seu resultado final. Mas para que nós possamos ter tudo isso, é importantíssimo saber escolher o tamanho de agulha que nós vamos trabalhar. E as pessoas tentam protocolar isso, e eu falo para você, é um erro. Protocolar tamanho de agulha é um erro grave, porque a pele do nosso paciente não é a mesma. Cada paciente tem uma individualidade, e nós temos que tratá-lo dessa maneira. Claro que a literatura científica traz uma base, por exemplo, 0,25 a 0,5, drug delivery, que é o aumento da permeação de princípios ativos, 1 a 1,5, lesão média, 1,5 a 2,5, uma lesão mais intensa. Claro que a literatura científica traz esse tipo de informação, mas nós temos que ser criteriosos, nós temos que saber ler um trabalho científico e identificar ali o que é importante para a nossa prática clínica. Não basta ler um trabalho científico e concordar com tudo o que está escrito e aplicar ali friamente na prática. Nós temos que ler, identificar aquilo que é proveitoso para a nossa prática clínica e trazer essa teoria para a clínica. Então, nós vamos escolher o tamanho da agulha ideal baseado em 2 tópicos importantíssimos, que são objetivo do meu tratamento, tópico 1, e o tópico 2, quem é o meu paciente. Levando em consideração, então, o primeiro ponto, objetivo. O que você almeja com o seu microagulhamento? Você vai analisar o caso clínico do seu paciente e vai identificar ali o que você busca com a técnica de microagulhamento? Porque, afinal de contas, você, profissional, elegeu que a melhor técnica de tratamento para o seu paciente é o microagulhamento.
Então você tem de concluir que, se eu quero fazer um microagulhamento, qual o meu objetivo? Eu vou aumentar a permeação de princípios ativos? Talvez a pele do meu paciente esteja com hiperpigmentação pós-inflamatória e eu precise aumentar a permeação de ativos clareadores. Talvez você quer tratar rugas finas, talvez você quer melhorar a qualidade da pele do seu paciente, talvez você quer tratar um couro cabeludo. Então só o que você quer é aumentar a permeação de princípios ativos. Quais os melhores princípios ativos para ser associado durante o microagulhamento? Também pode ser um tema de outro vídeo aí que nós possamos fazer. Então, o objetivo, quando você traça esse objetivo, você vai entender o tamanho da agulha que você precisa. Se você quer trabalhar com aumento de penetração de princípios ativos, você já identificou aí que você não precisa sangrar a pele do seu paciente. Aliás, isso é um grande dilema. Os meus alunos, em sua grande maioria, quando me procuram, já vem com essa dúvida. Professor, o microagulhamento deve sangrar? Não deve sangrar? Por que às vezes você sangra? Por que às vezes você não sangra? Em todos os nossos cursos nós mostramos de diversas maneiras o porquê sangrar ou porquê não sangrar e quando não sangrar. Então, você já sabe que para aumentar a penetração de princípios ativos, você não precisa sangrar a pele do seu paciente. Então, você vai utilizar em média de 0,25 a 0,5. Claro que tem alguns pacientes que com 0,5 já está tendo um pequeno sangramento, principalmente pacientes de mais idade, que tem a pele mais fininha, ou pacientes que utilizaram ácido descamativo por um longo período e também tem a pele um pouco mais fina. Então, se você estiver trabalhando com a caneta, você tem um domínio maior dessa milimetragem de agulha. Se você está com 0,5, você pode diminuir um pouquinho e ir para 0,25 e ficar nesse intermédio aí. Se você quer trabalhar com indução de colágeno, você vai partir de 0,75. Você vai partir. Não quer dizer que você tem que utilizar 1,5. Isso aí é um mito muito grande. Para alcançar a produção de colágeno, você tem que utilizar 1,5. Isso não é verdade. A literatura científica está aí para poder comprovar que isso não é verdade. Quem diz isso é porque não lê trabalho científico para poder embasar essa informação. Então, a partir de 0,75, você já está iniciando um estímulo de colágeno. E aí você vai avaliar. Você quer um processo inflamatório intenso ou você quer um processo inflamatório mais controlado? O seu paciente tem condições de passar por um processo inflamatório intenso? E aí nós já vamos entrar aqui em quem é o meu paciente. Você vai induzir o processo inflamatório intenso em um paciente de 20 anos, fototipo 2, que não tem nenhuma mancha na pele? Talvez. Mas e no seu paciente de 60 anos, fototipo 4? Você vai induzir um processo inflamatório intenso na pele dele? Não vai. Então você tem que saber identificar quem é o seu paciente. Trabalhar uma anamnese muito bem detalhada para que você identifique se o seu paciente suporta ou não uma lesão mais intensa. Então você já tem o seu objetivo. Aumentar a penetração de princípios ativos ou uma lesão um pouquinho maior para alcançar um pouco mais de colágeno, um pouco mais de renovação. Depois disso, você vai identificar quem é o meu paciente. A pele dele me dá condições de uma lesão intensa? Ou a pele dele eu tenho que trabalhar com mais cautela para que eu não alcance uma hiperpigmentação pós-inflamatória? Eu não entendo, sinceramente eu não entendo como que os profissionais trabalham de maneira engessada. Eu já vi muitas pessoas me dizendo, eu sempre uso 1,5 para poder estimular colágeno. E eu pergunto, por quê? Porque para estimular colágeno precisamos de uma lesão maior. Eu não sei de onde as pessoas tiraram essa informação. Então já estou falando para você, não precisa trabalhar com 1,5 para poder estimular colágeno. Não estou dizendo que o 1,5 não funciona. Funciona. Em algumas vezes já foi necessário utilizar aqui na clínica. O que eu estou lhe dizendo não é regra. Você pode estimular colágeno com 0,75, você pode estimular colágeno com 1 e você pode estimular colágeno com 1,5. Varia de acordo com quem é o seu paciente, qual o objetivo que você tem para o seu paciente. Para você que ficou aqui no vídeo até o final, vamos fazer um apanhado geral sobre tudo que nós vimos aqui.
Microagulhamento, entendendo o mecanismo de ação. Como ele funciona, quanto tempo a pele do paciente vai ficar vermelha, quanto tempo vai ficar sensível, quando nós vamos começar a ver resultados e quando nós vamos alcançar o resultado final e de quanto em quanto tempo eu posso fazer o microagulhamento. Tudo isso se resume no mecanismo de ação do processo inflamatório. Volte esse vídeo, faça anotações para que você possa aplicar tudo isso na sua prática clínica. E segundo ponto importantíssimo é: como escolher o tamanho da agulha ideal? Nós sabemos que a literatura científica nos dá uma base de 0,25 a 0,5 para drug delivery e de 0,75 a 1,5 para estímulo de colágeno. Então, se você já tem essa base, identifique o objetivo do seu tratamento, identifique quem é o seu paciente de uma maneira detalhada, que eu te garanto que se você fizer isso, você não irá errar na sua aplicação e você vai diminuir e muito as probabilidades de ter uma intercorrência. Claro que no microagulhamento também é super importante o preparo da pele e também é muito importante o gerenciamento da pele pós-procedimento, orientar o paciente da maneira adequada. Mas isso aí fica como tema para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, faça isso agora, curte o vídeo, compartilha com o máximo de colegas possíveis para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Assim você vai estar ajudando a nossa profissão e vai estar ajudando o nosso trabalho aqui também. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.